Bom, aí esse era o quadro, né, que eu estava falando para vocês. Ele está na página 57, né, do nosso livro-texto. E aí ele mostra como é que fica o sistema financeiro nacional após a reforma. Então, a primeira coisa, né, as primeiras mudanças em relação a essas duas instituições aqui, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional, como eu estava falando anteriormente. Então, esses dois agentes passam a ser o agente regulador e o agente normativo, né, respectivamente, do sistema financeiro nacional. O Conselho Monetário ele substitui a antiga ali, superintendência, né, da moeda e do crédito, né, que tinha ali uma função normativa e também reguladora do sistema financeiro do Brasil. Então, o Conselho Monetário Nacional passa a substituir a chamada, né, SUMOC, né, nessa função. Além disso, né, tem o Banco Central, né, que ele é criado exatamente em 1964, ou seja, o primeiro ano, né, da ditadura militar, e ele passa a ser o agente executor da política monetária e financeira do governo. E aí você tem, né, esses são os agentes, né, principais, os agentes regulador e normativo do sistema financeiro. Após isso, né, se tem é, os bancos, né, os bancos públicos, né, tanto os bancos comerciais quanto os bancos de investimento público. Então, o primeiro deles aqui é o Banco do Brasil. O Banco do Brasil passa a ter uma mudança muito importante, né, na sua estrutura. Ele passa a ser ali um banco comercial, tal como ele é até hoje, né, e também um agente financeiro do governo. E ele passa a focar as suas atividades, né, as suas ações, basicamente no crédito ali de médio e longo prazo, né, tanto para financiar as exportações como também a agricultura. Além disso, tinha o Banco Nacional de Desenvolvimento, Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, né, que é o BNDE, que depois passa a ser BNDES, né, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, e também um banco que existe até hoje. Ele é um banco de investimento. E é que o foco dele era a indústria e a infraestrutura, né? Bem consonantes com os objetivos dessa época. Além disso, você tinha os bancos regionais, né, regionais e estaduais de desenvolvimento. Então, naquela época existiam diversos bancos, né, regionais que atuavam na questão de financiamento do investimento, né, de financiamento de investimentos para, só que regionalmente falando. Né? Daqui a gente pode colocar como exemplo o BNDE, que é o banco, né, perdão, o BNDE não, o BNB, né, o Banco do Nordeste Brasileiro, né, que era um banco regional de desenvolvimento para a região Nordeste. Depois disso, vinham os chamados bancos comerciais. Né, esses bancos comerciais eram vai dar origem, né, aos grandes bancos comerciais privados que existem hoje. Eles atuavam ali em intermediações financeiras de curto né, e de médio prazo, além dos bancos, né, de investimento, que no caso os bancos de investimento ali privados. Então, boa parte desses bancos comerciais no futuro também vão atuar em intermediações promovendo investimentos, né, investimentos e também, né, de longo prazo. Né? Isso aqui era a ideia da reforma. Né? Então, a ideia era conseguir dotar ali o setor privado nacional de mecanismos de financiamento de longo prazo. Né? Depois disso, vinha as chamadas sociedades de crédito, né? E de crédito e investimento, né? Que eram as chamadas financeiras. Elas atuavam ali em intermediações tanto de curto quanto de médio prazo. Depois tinha o sistema financeiro da habitação. Então, dentro desse setor aqui do sistema financeiro é criado o Banco Nacional da Habitação. Esse banco ele foi extinto, ele não existe mais e hoje as atividades dele é basicamente desempenhadas pela Caixa Econômica. Então, a Caixa Econômica, né, a Caixa Econômica Federal, no caso, boa parte das casas econômicas, das caixas econômicas estaduais foram extintas e a Caixa Econômica Federal é um dos agentes, né, que mais atua na questão de financiamento da habitação no Brasil. Né? E por fim, aqui você tem as chamadas corretoras, né, e as distribuidoras de valores. Né?
compondo aqui a estrutura do sistema financeiro do Brasil, né, após a reforma do sistema financeiro nacional. Então, se nós formos observar aqui, também boa parte do sistema financeiro atual ainda é bastante semelhante ao que está descrito aqui, né, com algumas mudanças, mas boa parte da estrutura ainda está presente. Bom, então aí já que nós estamos aqui no nosso livro-texto, nós vamos ver aqui, né, os impactos, né, que essas reformas, né, que esse contexto, né, do PAEG vai ter sobre a economia brasileira. Então, nós aqui temos o período, né, do PAEG, né, especialmente aqui, né, e também depois a fase seguinte, né, que já seria a fase do milagre econômico. Então, em termos, né, de indicadores fiscais, né, então o consumo, né, do governo federal, você percebe que tem uma leve redução dentro dessas lógicas ali de, né, de controle das despesas, na ideia de se promover um contingenciamento das despesas para se fazer frente aos desequilíbrios em termos de déficit público. Aqui temos a formação bruta de capital fixo do governo, que é a taxa de investimento que é feita pelo governo. Então você percebe que tem um aumento aqui dessa taxa de investimento. Uma coisa interessante é que o consumo do governo ele vai aumentar, né, bastante no período do milagre econômico, né? Aqui temos os indicadores em termos, né, de arrecadação. Então, percebe-se que há um aumento, né, bem significativo da arrecadação tributária, tanto no período, né, do PAEG em si, como no período pós o PAEG, já no período do milagre econômico. Aqui alguns indicadores em termos, né, de crescimento econômico, alguns indicadores macroeconômicos, né, que basicamente a gente descrevem para a gente a qualidade do crescimento da economia brasileira, a saúde da economia brasileira nesse período. Então aqui em termos de média de crescimento, você tem um crescimento relativamente alto ainda assim, mesmo o PAEG sendo um período de ajustes, né, você ainda tem ali um certo nível de crescimento alto. Esse nível de crescimento elevado ele está relacionado a uma série de fatores, né, porque apesar do PAEG ser um período de ajustes, ele não tem políticas explícitas, né, para se frear o crescimento econômico, muito embora boa parte dessas reformas elas acabam tendo impacto, né, sobre a taxa de crescimento, mas de todo modo você ainda tem uma taxa de crescimento elevada. Em relação à taxa de inflação, você tem uma taxa de inflação de 45%, que era uma taxa de inflação relativamente alta, mas observe aqui que no período seguinte essa taxa de inflação já vai ser muito mais baixa, só de 19%. E você já vai ter um crescimento econômico muito mais alto. Então, se no período do PAEG a taxa média de crescimento é só de 4,2%, no período do milagre econômico, né, essa taxa de crescimento já vai ser muito mais alta, de cerca de 11%, né, em média. A economia brasileira vai crescer ao longo desse período aqui e com uma taxa de inflação baixa. Isso é uma consequência dessas reformas que foram introduzidas aqui no PAEG. A formação bruta de capital fixo, né, que é a taxa de investimento da economia brasileira, ela vai ter um aumento, né, vai passar de 15%, né, 15,5% para 19,5% do produto interno bruto. Então, se nós formos observando aqui, né, todos os outros indicadores econômicos terão uma certa melhora. No caso aqui, só se vai registrar uma deterioração somente nesses indicadores relacionados ao comércio, às contas externas. Isso porque o período do milagre econômico aqui é um período de um crescimento muito alto. Então, né, se espera, né, como uma tendência natural que a economia brasileira precise importar mais. Então, vocês vão ver aqui uma deterioração dos saldos, né, em conta corrente. Então, você vê um saldo negativo bastante alto. E, além do mais, uma piora, né, na questão aliás, perdão, no caso aqui uma melhora, né, da relação da dívida externa exportações. Então você vai ter aqui uma redução. Então significa
né, que você vai ter uma melhora. Mas aqui os saldos da balança comercial, vocês vão perceber que esses saldos começam a se deteriorar, porque aqui o período do PAEG, o período que vai vir em seguida, que é o milagre econômico, ele vai ser um período em que você vai ter um crescimento muito alto e, portanto, a tendência é que você tenha uma maior quantidade de importação. E como esse crescimento ele era voltado para o mercado interno, você não tem um aumento consequente das exportações para poder balancear esse cenário. Então, entre exportações e exportações. Então, no caso, é esperado que, pelo padrão de crescimento da época, né, essas contas externas acabassem se deteriorando um pouco. E aí é exatamente sobre o período do milagre econômico que vai ser o tema da nossa aula da semana que vem. E aí a gente vai entender um pouco mais esse contexto aqui. Então, até lá.